De onde vem você? De onde é a sua origem? Como? É de lá que você vê. Então, mas vamos imaginar que é de uma origem aqui. Sua Sim. primeira parte existencial é aqui. E do outro é aqui. Eu não consigo fazer, eu quero enfiar a goela abaixo. Então você só entrega. Ela pode não fazer o que você disse, mas ela já está mais preparada para o que vai vir. Que é aquela conversa, eu te avisei. A gente não precisa esfregar isso na cara dos outros, porque não faz sentido. Mas não, a gente pode ter essa intenção, como a gente pode ter a intenção só de estou aqui, que eu falo, eu quero me mostrar presente. Então, ó. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Você colocou aqui pra mim, eu não sei se você já acompanha o nosso canal há muito tempo ou não, se você já é nossa aluna ou não, mas aí você coloca pra mim fome de valorização. Então, deixa eu entender melhor o que você quer dizer com essa fome de valorização. Só pra gente pontuar pela fome, você acompanha o canal há pouco tempo. Na verdade, eu acompanho há um tempinho já. Eu tô fazendo psicanálise e espiritualidade, mas eu travei e eu preciso retomar. Legal, você já tá no curso. Eu já vi, sim, eu já vi sua história. Já vi sua história, me identifiquei bastante. Sim, eu faço... Já conhece bastante. Faço terapia, mas essa questão de valorização, para mim, assim, é muito... Eu sempre escuto que eu tenho que me valorizar. Ah, você tem que se valorizar, porque você se põe para baixo, isso e aquilo. Só que eu não consigo entender a que ponto isso chega, sabe? Porque falam assim, você... Né, eu já ouvi você falando também que a gente tem que sentir. Essa parte do sentir, se sentir valorizada, para mim é muito difícil, sabe? Eu falo, não, eu sou boa, eu vou conseguir, eu tô me valorizando. Mas na parte do sentir, não vem. Só fica na fala, não vem pro sentimento. Tá. E aí, deixa eu entender uma coisa. Quando você fala aqui, eu sempre escuto que eu tenho que me valorizar. Então, essa foi uma das primeiras coisas que você trouxe. Sempre escuto que eu tenho que me valorizar. E aí eu falo, né, que eu me valorizo, mas eu não consigo sentir exatamente. Então, vamos pensar e vamos inverter esse papel. Vamos fazer um movimento pela polaridade inversa, só para a gente tentar entender onde é que está esse processo. Em quais aspectos, Gabi, você não se valoriza? O que tem em você que você não gosta, não aceita, que você rejeita na sua vida, na sua história? Vamos tentar ir pelo caminho inverso, para a gente entender onde é que tá. Pode ser que por aí a gente consiga entender essa dor, tá? A gente pode trabalhar pelo excesso ou pela falta. Então, isso aí é um pouco do conceito da alquimia, tá? Curar pelo excesso, curar pela falta, né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender por esse caminho. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Tá. O que eu não aceito... Assim, na verdade, eu sempre ouvi que... Não ouvi. Eu sempre sinto que as minhas palavras não importam para as outras pessoas, sabe? Que o meu ponto de vista não importa. Que tudo que eu falo é jogado ao vento. E por muito tempo eu ouvi que... você não vai dar em nada. Você não vai conseguir nada. E eu comecei a colocar isso dentro de mim. Eu não consegui expulsar, eu não consegui falar, não, eu vou conseguir ser alguma coisa na vida e tudo. Agora eu lembrei também de um fato que aconteceu na escola, que a professora disse que eu seria catadora de latinha. Porque eu conversava muito na sala, muito. E aí ela falava, fica quieta, tal, e tem um monte de coisa. E eu não conseguia, eu conversava, eu ajudava meus amigos também, quando eu terminava a matéria e tudo. Mas ela disse que eu iria virar catadora de latinha por essa questão, né? Por falar demais, por isso, por aquilo, que eu era burra. E falou um monte. Ali na quarta série eu travei. Eu não consegui mais estudar. Eu posso ver inúmeros vídeos. Mas se eu ver um vídeo relacionado a estudo, tipo... eu tenho que estudar psicanálise e espiritualidade, porque é uma coisa que eu quero estudar. Eu não consigo, eu travo. Eu assisto uma aula, daqui a pouco eu
Não tô entendendo. Peraí, deixa eu ver. Vou assistir de novo. Aí eu fico, meu, mas isso não entra na minha cabeça, eu não consigo estudar. O inglês também é a mesma coisa, eu faço inglês. A professora fala, Gabi, qual que é o seu problema? É vergonha de falar? Eu falo, professora, você está explicando, mas não está entrando na minha cabeça. E mesmo se eu for estudar depois, não entra, sabe? E isso tem me incomodado muito, porque eu entendo que o estudo é muito essencial, seja ele faculdade, seja curso, seja o que for. Mas não vai. E aí eu acabo me desvalorizando nisso. Eu falo, realmente eu sou burra, realmente eu não vou conseguir nada, realmente eu não vou pra frente, eu não vou conseguir sair da onde eu tô, não adianta fazer terapia, porque eu já faço terapia, não tá adiantando. Mas eu sei que tem a minha parte de me valorizar. Só que isso é o que pega, sabe? Eu sei que a terapia ajuda, que resolve, porque eu melhorei bastante. Só que eu sempre levo pro negativo. Eu nunca consigo trazer de fato, assim, primeira instância, positivo. Não, é sempre negativo. Mas Depois, isso é normal, repensando, é tá? positivo. Isso é normal, isso é com todo Sim. mundo. Isso é assim, Entendi. achar que não é assim é uma ilusão. Sempre a gente vai ser pego por uma coisa. O grande lance do a gente se conhecer, do a gente conhecer mais coisas, qualquer que seja a área, é que quando vem, primeiro vem o negativo, porque vem o pensar na sobrevivência, né? Na vida mesmo, como um todo. Tudo que nos ameaça, no nosso inconsciente, ameaça a nossa existência. Então, a nossa parte animal, nossa parte instintiva, ela sempre vai olhar o perigo para achar uma solução de como fugir dele. Então, a gente sempre que acontece alguma coisa, a gente sente essa ameaça, tá? Então, a gente pode alimentar esse medo ou perceber, aí tem um sinal, opa, e aí eu vou avaliar se é real ou não é real, né? Se é uma ameaça real e caso seja, mesmo que não seja de matar, entendeu? Seja uma coisa que pode me atrapalhar, pode atrapalhar alguma coisa que eu tô vivendo, a minha vida, os meus planos, enfim. Porque quando atrapalha os meus planos, inconscientemente, se atrapalha os meus planos, atrapalha a minha vida e pode ter uma ausência de vida que é a morte. Tá? É muito mais profundo, mas mesmo quando não é uma coisa de vida ou morte, o nosso sistema ele recebe como uma ausência dessa vida, tá? Que pode acabar com a minha vida, tá? Mesmo não sendo. Mas aí vamos voltar lá. Então, mesmo quando eu recebo como um alerta. Esse alerta, ele é negativo. Para você, para todo mundo. Isso não é ruim. O ruim é quando a gente para ali e não consegue analisar um pouquinho, usando a razão e o sentir, e ok, de fato é alguma coisa que pode ser um impeditivo para mim, ou ser alguma coisa ruim, né? E aí as escalas do ruim, né? Perigoso de fato, ou não tão perigoso, mas que vai me atrapalhar. E aí eu elaboro um jeito de lidar com aquilo. Daí eu levo, tá, o que eu posso fazer com isso? Aí eu levo para o positivo. Tá? Então, Sim. acreditar que todo mundo não existe. A gente só surta menos quando a gente se conhece um pouco melhor, ou quando a gente não é só uma questão de se conhecer, isso é em todas as áreas. Então, por exemplo, um engenheiro. Acontece alguma coisa, ele tem um monte de capacidades, né, intelectuais e de prática, de habilidade com a engenharia, por exemplo. E aí vem uma questão de algum risco no trabalho dele, enfim. Pode ser que eu seja mandado embora. Ele vai usar toda a inteligência, a habilidade e experiência que ele tem para criar uma condição para que isso não aconteça, dentro do saber dele. Tá? Então, isso não é só para a nossa área, para todas as situações. Tá? Então, quando eu tenho algum saber, eu me resguardo. Então, emocionalmente, eu fico menos abalada, porque eu sei que eu posso pensar num jeito de resolver. Né? Fiz uma besteira lá no meu trabalho como engenheiro, enfim, aconteceu um erro, um equívoco ou uma coisa inesperada. O que eu tenho aqui para conseguir resolver isso? Embora tenha sido, às vezes, responsabilidade minha. Eu tenho como resolver? Eu procuro no meu sistema, na minha biblioteca interna, como achar uma maneira de resolver aquilo. Aí tem pessoas que usam da integridade, outras da não integridade. E aí são éticas e morais internas de cada um, né? Aí são os princípios, valores e virtudes de cada um, tá? E aí é outro caminho. Então, esse vir primeiro negativo faz parte.
Tira isso da sua cabeça que não vai vir. Sempre vem assim, tipo, como é que eu vou resolver? Então é sempre uma sensação, "Ai, que droga, que saco, esse fio da internet que não funciona." É para qualquer coisa. A gente sempre vai ter, é natural, tá? Então, tira essa ilusão. Ai, senão a gente entra naquela ilusão que tudo é lindo, é místico. Aí a gente parece, assim, umas pessoas que, né, como... Enfim, nem vou tocar aqui no sol do positivo, porque isso é infantil, tá? Uma outra hora eu falo mais disso. Mas vamos lá, para o seu ponto. Então, tira isso da cabeça. Você não tem nada de errado com você, todo mundo é assim, tá? Você só não surta mais, porque você já atendeu um monte de coisa, então legal, é assim que é, ok, como é que eu posso fazer com isso? Tá, então isso aí a gente já consegue aceitar melhor. Uma outra coisa, que você falou um monte de coisa, e aí eu queria elaborar aqui com você uma coisa. A professora falou lá pra você que você ia ser catadora de latinha. Tá. E o que tem de errado com ser catador de latinha? Qual é o problema? Pô, ajuda pra caramba. Vamos combinar que estaria tudo muito pior se a gente não tivesse? Dentro do contexto do nosso país, dentro de como né, os governantes, o quanto a gente também enfim, tem tudo isso que está do jeito que está. Então, assim, claro que em países que já estão mais desenvolvidos, o país também está mais desenvolvido, a população também está mais desenvolvida, né? Com outras... aprenderam outras coisas, tiveram oportunidades que muitos de nós não tivemos. Em contrapartida também a gente vira muito nessa ilusão, né, do pensamento positivo, né? Então aí os nossos governantes, o que eles fazem? A gente minimiza o problema, não minimiza? Com o pensamento positivo. Ai, não, vai dar tudo certo, não tem que ter fé, tem que ter a fé real, não o pensamento positivo fingindo que não tá vendo a encrenca. Né? Ai, eu não tenho dinheiro para pagar, mas Deus vai ajudar. Gente, mas eu tenho que achar um jeito. Não posso fazer uma conta que eu não tenho para pagar. Eu posso. Se meu filho estiver doente, eu comprei remédio na farmácia. Posso. Se eu estiver doente, tenho que ir para o hospital. Aí eu posso. Caso contrário, se eu não tinha para pagar, eu não podia comprar. Faz parte da minha inteligência. Então vamos lá. Aí eu falo, não, vai dar tudo certo. Assim, é um negócio que a gente nem sabe de onde vem. A gente não pode entrar nessa ilusão, porque senão a gente entra também, assim, a gente minimiza os problemas. E o que muitos dos nossos governantes fazem? Minimizam o problema. Eles fazem, não, o assunto é grave, mas vamos resolver. Eles não têm nenhum plano, nenhum projeto. Não fizeram o fundo de caixa, não querem, é só para aliviar o emocional e não assumir a responsabilidade dos cargos que eles pleitearam, tá? Igual a gente, não assumir a responsabilidade da vida que a gente tem, dos filhos que nasceram de nós, né? Da vida, do que a gente fez ou não fez. Então, não minimizar a coisa. Encontrar um jeito de acalmar, para não surtar, porque não é a gente se perdendo no nosso emocional que a coisa vai resolver, mas a gente precisa se equilibrar no emocional, mas não minimizar as questões reais, né? Fazendo de conta que vai ficar tudo bem. Se a gente não fizer ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. Exatamente. Né? Tem muita gente aí falando, mas eu tô cansado, os jovens, eu tô cansado de ficar em casa. Eu não entendo, eu já fui jovem, é fogo, a gente tá com fogo na pitanga, querendo bagunça, e nessa época com os hormônios lá, e tendo que ficar em casa. Eu entendo, eu posso entender, mas assim, gente, tô cansado de ficar em casa. Gente, cansado estão os médicos, cansados estão os enfermeiros, que estão perdendo amigos pelo meio do caminho e pacientes, e estão tendo que suprir a falta de alguns que partiram. Então, assim, é um pouco a gente minimizando o problema e fazendo de conta vai dar tudo certo. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente entra nesse minimizar o problema, a gente não toma as rédeas da situação. Entendeu? Então a gente não assume como um soldado da luz, né, que de fato vai para o trabalho, para fazer do mundo um lugar melhor, cada um com as suas experiências, com as suas expertises. Ok. E aí você me diz que
A professora falou que você ia catar latinha. Então, pensando de volta no nosso país, com tudo isso que eu falei, né? Então, catar latinha, com toda essa distribuição de renda muito difícil, mas também com todo esse minimizar o problema. Então, o governo minimiza, a gente também. Então, a gente não está muito diferente em alguns aspectos. Não estou falando da maldade, mas a gente também negligencia um monte de coisa que é importante. Né? Então, igual eles. Então, também, não estou defendendo eles, não, mas a gente não está muito melhor em muitas coisas. Então, cabe a gente olhar para a gente e ver onde a gente está negligenciando coisas importantes. Ok. Então, dentro desse contexto todo que a gente tem meio bagunçado, de baixo para cima e de cima para baixo, tá. O catador de latinha, que bom que tem ele. Porque a gente não tem a menor infraestrutura vindo da política, a gente estava enterrado no lixo. Porque uma coisa que o povo sabe é tomar cerveja no Brasil. Pensa um povo que isso sabe. Pergunta como é que eu sei disso. Não tinha um gato para puxar pelo rabo, mas para tomar minha cerveja eu dava meus pulos. Então, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Então, é assim, percebe o Brasil e o brasileiro? Tá, ok. Então, entendendo esse contexto, sistema todo, é sistêmico. Que bênção ter o catador de latinha. É uma bênção. Sim. Né? Então, assim, é quando a gente olha com bons olhos para aquilo, com o real valor que aquilo tem. O ônus e bônus daquilo, como de tudo. Né? Então, assim, senão você tá entrando num julgamento, não a ele, a você, caso você tenha que ser uma catadora de latinha. Eu acho muito mais válido um catador de latinha do que um bandido que rouba os outros. Eu acho. Cada um no seu processo, cada um vivendo a sua experiência, né, o seu aprendizado. Não tô aqui julgando, mas assim, tá tudo muito invertido, entendeu? Entendi. Tá invertido. Aí a professora fala isso também invertida. E como a sociedade pensa invertido, você recebeu o invertido como se isso fosse uma coisa ruim. Sim. E tá? Então é só pra gente tentar tirar essa coisa ruim de dentro de você. É isso que eu tô tentando fazer. Tá? Já aliviou, não que você já. tem que catar latindo ou não, eu só preciso tirar essa coisa ruim. Tá? É mais ou menos assim, eu não sou catador de latinha, mas se eu tiver que ser, se eu precisar, eu vou ser com muito orgulho. Porque dentro de um contexto eu sou uma bênção no mundo. E aí tem um catador de latinha que cata no lixão, tem um catador de latinha que faz um favor, que passa na porta da minha casa e fala, senhora, separa, que eu venho buscar, a senhora nem precisa levar lá, ó. Já é um catador de latinha que já tá evoluindo, já tem uma... Olha, agora nós vamos voltar para o ponto. Ele tem uma valorização diferente do outro. Ele presta um serviço que facilita a minha vida. E qual é o processo da valorização? O que é que eu entrego para o mundo que resolve um problema que o mundo, que a pessoa tenha, porque gera um valor para ela. Facilita a vida do outro. Qualquer coisa. Então pensa, o catador de latinha. Eu tenho que pegar as minhas latinhas, um exemplo estou dando, e eu tenho que colocar num lugar. Aí eu tenho que pôr no carro ou ir a pé, se eu não tiver carro, ou com as latinhas, para levar até um ecoponto para ser pego ali, certo? Certo. E aí não vai nem passar pelo catador, porque vai ter uma empresa. E se eu tiver um rapaz que passa aqui, ou uma moça que passa aqui na porta da minha casa toda segunda, a senhora pode contar comigo? A senhora aguarda, eu vou passar aqui, a senhora nem precisa mais ir lá. Eu pego. Sim. Eu vou falar, opa, que bom. Percebe que tem um valor nessa pessoa, ela está imprimindo, que para mim é bom, que bom. Entendeu onde eu quero chegar? Se essa pessoa cumprir durante 6 meses, 1 ano, toda segunda ela não falhou uma vez, eu começo a ver essa pessoa com uma possibilidade para trabalhar na minha empresa. Ele é comprometido. Ele pode não saber, mas ele tem um valor e um princípio que poucas pessoas têm. Comprometimento. Percebe? E aí a gente consegue vendo esse valor. Então,
eu tô trazendo uma história bem simples pra gente tirando e evoluindo nessa valorização. Entende? É aí que eu tô querendo chegar. Eu não esqueci da sua história, eu tô exatamente nela. Ai, sim. Então, aonde é que a gente vai se de repente... se você varrer aqui a porta da minha calçada, ou da minha loja, né, tem uma loja, sei lá, eu te dou um troco. Se a senhora quiser, eu posso toda segunda, quando vier, eu já varro. Mas se a senhora precisar também, eu posso varrer todo dia. De repente ele começa a varrer a porta de todo mundo dali da minha loja, por exemplo. Aí ele ganha um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Todo dia, no horário, ele tá lá, quando chega, a frente tá varrendo. Poxa. Quem sabe ele não pode entrar. Percebe que eu começo a ver confiança nessa pessoa? E eu não tô falando... Isso é para cargos pequenos, nesse sentido que a gente tá falando, né? Porque eu trouxe a latinha. E isso é para cargos grandes. E isso é para tudo. Ninguém vai reconhecer o nosso valor se a gente não mostrar. E a gente tem que mostrar ele todos os dias por uma vida inteira. Fiz uma semana, o povo não tá vendo como que eu sou boa? Não tá. Porque não é o que você faz. É o comprometimento, quando você chega na hora, você está respeitando a pessoa. Isso é uma maneira de manifestar o quê? Respeito, e respeito é amor. Então, tem um monte de coisa que tá por trás, que é o energético, que tá muito por trás, que é o que tá sendo de fato. É o que tá vibrando. Eu fiz um mês, o cara nem me valorizou. Fiz um ano, mas chega com cara de burro todo dia, com a cara feia, amarrada. São várias habilidades. Caramba, mas não é com você. Não importa, eu que tenho que ficar trabalhando com você com essa cara horrorosa. Mas eu tenho meus problemas. Sim, então vamos... Melhora isso, cara. Entende? Porque fica uma energia difícil. Enfim, você entendeu? Que a gente tem muitas outras coisas que estão sendo percebidas. Tá? Mas aí, eu só tô querendo tirar essa coisa ruim da latinha. Tô trabalhando nesse vibracional com você. Tá bom. Aí, Gabi, você me falou uma outra coisa. Antes de eu ir lá no ponto da professora, eu ainda tenho que desconstruir mais uma coisa, que eu fui pelo caminho todo contrário, tá? Eu tenho que desconstruir mais alguma coisa. Você falou que eu vou conseguir ser alguma coisa na vida. Você usou essa frase. Mas você já é alguma coisa na vida. Você sempre foi uma coisa na vida. Uma boa coisa na vida. Entende? Você não vai conseguir, você já é. É um estado de ser. Você melhor, você já é incrível. Você já é uma pessoa que está estudando, que às vezes consegue, que às vezes não consegue, que nem todo mundo. Que às vezes vai bem na prova, que às vezes vai mal. Aí o outro vai bem pra caramba na prova, mas não consegue nem olhar pra cara da mãe. Nem visita a avó. Porque só fica na cara da prova. Então, assim, tem muitas variáveis e a gente fica se comparando com variáveis diferentes. Porque aquela pessoa, não tem nada de errado com ela, ela só tem uma característica diferente da sua. Você só é perfeita e já é algo perfeito, só que é a sua maneira. Sim. Entende? Então, tira isso, você já é maravilhosa. Se você fizer um balanço, tem muita gente que tá no nosso olhar ou conceito, sociedade, cultura, à nossa frente. Frente aonde? Financeiramente? Tem gente dando trampo em todo mundo, furando os olhos um do outro, dos amiguinhos do trabalho. Né? Deixando todo mundo mal para estar à frente ou não. Enfim, então o que é a frente, né? De acordo com qual parâmetro de comparação, né? E a gente acha que é melhor, que deu certo na vida. E aí eu, que estou respeitando, tenho as minhas características, me compreendo desse jeito, tenho minhas dores, amores e horrores. Tem dia que eu tô uma porcaria igual todo mundo. Né? Só aprendi a lidar melhor com o meu equilíbrio, a minha sensibilidade no sentido, a emoção ela não me toma com tanta facilidade, tá? Então você já é perfeita. Já tá, então você já é alguém na vida.
é perfeita, é bonita, tem um sorriso lindo, tem o corpo perfeito, tem a sua alma vivendo as suas dívidas kármicas, lições kármicas, as suas missões, as suas dificuldades, que você não caiu naquela professora à toa. Quem raio aquela professora tinha que estar lá no meio do seu caminho? Ah, mas ela foi uma... sei lá, o que ela foi? Ela foi. Mas por que tinha que ser comigo? Então, estava ali por alguma razão. Então, não ficar odiando tudo isso, tentar entender. Então, o que ali ela traz? E aí é que eu quero pegar duas coisas que você fala, agora a gente começa a entrar, entendeu? Para você não ficar se desvalorizando e não culpando também a professora, porque o julgamento não leva o julgamento para o outro nem para mim, ele não está me ajudando. Então, tem duas coisas que você fala, tem uma coisa que você fala em dois momentos diferentes, a mesma coisa. Que na escola, a primeira coisa, você começou assim. Falei, tá, quando eu falei, quando eu perguntei pra você assim, Gabi, quando eu falei, vamos pegar o inverso e traz o que é que você não aceita em você, o que é que você rejeita, o que é que você não gosta. Quando eu falei isso, a primeira coisa que você, começando a elaborar, você trouxe assim mais ou menos pra mim. Que as suas palavras não importam. Elas não importam. Você fala e parece que as palavras não importam. Elas são jogadas ao vento, como que ninguém desse importância para o que você diz. Uma das primeiras coisas que você fala. E aí você desenvolve mais algumas coisas e tal. E aí você diz para mim que quando... Aí você conta a história da professora que falou aquilo para você. E aí você fala assim, eu falava demais. E... eu falava demais, e aí eu não parava quieta, né? E aí a professora falou isso pra mim. Então, lá também você falava e as palavras ficavam ao vento, igual agora. Sim. Certo? E aí você para em algum momento porque teve um corte aí na sua expressão. Lá e aqui. Ok. Então, vamos voltar mais um pouquinho para dentro. Agora a gente está indo lá na ponta. Presta atenção, Gabi. Quando você fala, o que você está querendo expressar? Porque, olha, o divino se manifesta através da minha expressão. É o verbo divino, mas não é só o verbo, não é o que eu falo só. Falar é uma das manifestações. Uma das expressões. Existe expressão corporal, expressão sexual e todas as vias de expressão. Né? Então, vamos parar só nisso aí, porque o seu, como é o da fala, você fala, eu falava, então tem a ver com a verbalização. Então, se o divino se manifesta através da minha expressão, a gente está falando de chakra laríngeo, o verbo divino. Então, o que eu falo tem aquele poder de destruir ou de construir. Então, agora eu vou fazer a pergunta de novo. O que você quer expressar? Agora e lá atrás. Toca até o telefone para atrapalhar. Sacou? Eu quero expressar quem eu sou. E quem você é? O que você já conseguiu reconhecer de você? E quem você é assim. Eu sou alegre, eu sou séria, ou eu tenho vontade de expressar o quê? Como é essa Gabi que tem vontade de expressar? Se quem eu sou, ele se manifesta de que maneira? Que eu me importo com as pessoas, sabe? E eu quero me mostrar presente, sabe? Tipo, eu tô aqui, pode contar comigo. Vamos conversar, vamos se distrair. É isso que eu penso agora. Tá. É esse... Tá bom. E pra que você quer isso? Porque você falou, as minhas palavras ficam ao vento. Então você acredita que as pessoas... Você se importa. Ótimo, legal. E eu quero me mostrar presente. E aí, quando você se importa e você quer se mostrar presente, por que
que você acredita ou que aconteça mesmo que as suas palavras não importam e são jogadas ao vento? O que acontece na prática que você sente que essas palavras são jogadas ao vento? Você diz e o que acontece? É como se a pessoa me pede uma ajuda em alguma coisa. Vamos usar assim. E aí eu dou minha opinião e falo, você pode fazer desse jeito. Só que a pessoa ela não faz, ela faz todo um contorno para depois chegar a fazer o que eu fiz, sabe? Mas aí até ela chegar lá, ela já quebrou a cara várias vezes. E aí eu falo assim, gente, qual que é a dificuldade? Vocês me pedem ajuda, eu ajudo, mas chega na hora vocês não fazem, aí quebra a cara, vem aqui de novo e eu acabo ajudando, sabe? Então, adorei, Gabi. Tudo bom, tudo bom. Porque assim, ó, quando as pessoas elas pedem uma orientação, né? Primeiro que tem duas coisas. Pedir ajuda é a sua opinião, o que você faria no meu lugar, né? Então elas entram em contato com você e você, por se importar, pensa num jeito de como você ajudaria ali, tá? E só que aquela pessoa, você está, como é que eu vou te explicar isso? Aquela pessoa, ela não consegue. Ela tem processos internos de construção e de desconstrução que ela não consegue. Então, o que você, dentro da sua psique, você já consegue praticamente, não sei em todos os casos, acredito que em algumas coisas você tenha mais habilidade do que outras, enfim. Você consegue prever o que vai acontecer. Existem dois movimentos daí. Ou por análise de fatos. Então, tipo, é óbvio que vai dar nisso, você não tá vendo. Mas ela não tá vendo, entendeu? Você tá, ela não. Ou é por análise de fatos, ou é por o que eu venho falando todos os dias na vida, que eu tô vendo aqui na internet, em todos os vídeos, em todas as aulas, em todas as conversas que eu tenho com qualquer pessoa na vida. E aí eu demorei muito para entender que isso era uma condição minha. E como é que eu vou explicar isso, gente? E eu não posso exigir que as pessoas tenham essa condição. Eu não quero falar eu não quero chamar de evolução, porque não é evolução, é condição mesmo. E aí eu vou tentar explicar do mundo. Tá confuso hoje, mas eu garanto que vocês vão entender. Ó, é como se eu tivesse, imagina que existisse uma linha do passado, presente e futuro. Vamos pensar. Só para a gente ficar mais fácil. Depois eu tiro do passado, presente e futuro e coloco no expansivo. Imagina que a situação tá aqui, ó. Aqui. No meio. Essa pessoa está aqui. Passando pelo processo que vai chegar nessa situação. Que você no físico tá aqui com ela. Então ela não vê esse resultado, mas você prevê o resultado. Porque no físico você tá aqui, tá? Algumas pessoas estão no físico e no energético aqui, mas por a habilidade de análise, de ter visto muitas vezes, ela já consegue analisar que só pode dar nisso, porque tem um padrão. Tá? Algumas pessoas estão de fato aqui. Outras pessoas, Gabi, presta atenção aqui na minha conversa, fisicamente estão aqui, mas energeticamente ou espiritualmente estão aqui, ó, na outra ponta. Então, pensando em passado, presente e futuro, só para ficar mais fácil o entendimento, não é no futuro, tá? Essa pessoa vê daqui para cá, mas você vê daqui para cá. Você já viu o que aconteceu, porque já aconteceu. Entendi. Porque no espiritual, no energético, acontece antes. Que as pessoas chamam de no consciente, na mente. Tudo começa na mente primeiro. Então, se ela já pensou, já aconteceu. É só a resposta, o físico só vem vindo. Só que algumas pessoas vêm daqui, ó. Então, eu não tô falando que é do futuro. É só para ficar fácil o entendimento.
É de outro ângulo, de outro lugar, de outra origem. Sim. De outro plano. Eu demorei tanto para sacar que eu sou daqui. Mas tanto. E aí eu achava que a pessoa era teimosa, que a pessoa não quer entender. Mas tá fazendo essa merda porque ela vê do ponto dela. Claro que eu posso estar fazendo isso com outras coisas na minha vida em outros pontos, entende? Então eu não estou desconsiderando a análise de pessoas que estudam e encontram um padrão e óbvio que vai dar nisso. Então tem pessoas que vêm daqui, analisam, encontram um padrão e falam: se você fizer isso, isso e isso, a provável resposta será essa. E tem isso também. Mas tem gente que não tem nem tantas habilidades, tantos saberes, mas vem de pontos como se a gente estivesse vendo da frente, mas não é da frente, é de outro plano. Então agora pega esse passado, presente e futuro, que é uma linha reta, tá? Tô fazendo para todo mundo entender. E aí faz uma bolinha aqui, assim, ó. Faz um círculo. Aí a gente começa a ver dimensões, entende? De outros ângulos. E aí desse círculo, você faz um globo. Tira de 2D, que é um desenho chapado, uma bolinha, e deixa ele gordinho. Vira vira um globo, uma bola. Então, tem gente vendo de vários lugares. Agora pega isso, parece o planeta Terra, e expande para o universo. De onde vem você? De onde é a sua origem? É de lá que você vê. Então, mas vamos imaginar que é de uma origem aqui. Sua primeira parte existencial é aqui. E do outro é aqui. Aqui, ó. Então, cada um percebe por um ponto, de acordo com todas as suas experiências, com de onde você enxerga. Claro que não é enxerga com os olhos, tá? É só pra gente tentar trazer mais pro simples e tentar, então, conseguir compreender. Então, eu não consigo fazer, eu quero enfiar a goela abaixo. Então, você só entrega. Ela pode não fazer o que você disse, mas ela já está mais preparada para o que vai vir. Que é aquela conversa. Eu te avisei. A gente não precisa esfregar isso na cara dos outros, porque não faz sentido. A pessoa já sabe. Nem é com a intenção, porque tem gente que faz com a intenção de repente, depois enfiar na cara mesmo, tá vendo? Mas não, a gente pode ter essa intenção, como a gente pode ter a intenção só de estou aqui, que eu falo, eu quero me mostrar presente. Então, ó, eu percebo assim, 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 eu te dou essa minha opinião, conselho, terapia, não sei como é pra você. E aí, você entrega isso pra pessoa. Assim, 90% dos casos você já tá ligada que ela não vai fazer daquele jeito. Mas não é porque ela é uma sacana, burra, ignorante, teimosa. É porque ela não enxerga pelo seu ângulo. Ela não consegue, ela não vê isso que você tá vendo. Sim. E você não é melhor por isso. Pode ser que ela veja outra coisa que você não vê. Porque ela vê do outro ângulo que não é o seu, entendeu? Aí se você tá aqui e ela enxerga daqui, ela enxerga daqui, você não tá vendo... Você não tá vendo que lá no passado é a coisa mais simples de resolver? Lá com a professora? Porque ela tá lá no passado. Não tá no passado. Ela vê de um ângulo que é simples olhar para isso. E você que tá aqui não vê lá para trás. Não consegue. Entendeu onde eu quero chegar? Né? Não tem lógica isso que eu tô falando. Porque é de um sentir, é de uma coisa mais profunda. Não é só racional. Eu tô tentando trazer da maneira mais racional possível para que a gente consiga soltar. E aí, quando ela sacou que você sabe... que você tinha lá razão, se você vier com aquele viés, eu te avisei, ela não volta. Se você vier com aquele viés, eu quero me mostrar presente, porque eu me importo, eu tô aqui. Aí ela vai falar, eu estudei errado, porque eu sou uma burra, porque você não é burra. Você fez o que você soube. Você percebe? Conseguiu aprender? Às vezes conseguiu, às vezes vai comer a mesma grama de novo, porque ela racionalmente entendeu. Mas o processo de transformação é vibracional, é muito além do vibracional, é existencial, é o espírito em evolução, aprendendo. A gente não aprende de primeira. É porque eu preciso experimentar para aprender.
né? Trazer para dentro aquele aprendizado. Cair a ficha, incorporar a informação. Às vezes a gente demora uma vida para ter um aprendizado e às vezes aquela vida foi só para aquilo. Eu me programei para. E às vezes é lá no final da minha vida que eu consigo ter o aprendizado de fato. Tem gente que aprende um monte de coisa porque pelo processo evolutivo, pelo processo não só evolutivo, mas do que cada um traz para trabalhar naquela vida, de acordo com as facilidades e dificuldades, ele traz às vezes uma coisa muito grande para elaborar. Uma vida para conseguir confiar em alguém. Se foi tão machucado ou tão ferido ou machucou já tanto que não confia, a confiança não existe em si, porque eu faria diferente, eu podia machucar, não tá racional, mas tá no vibracional. E aí não consegue entender que amor é uma coisa muito louca, de boa. Não consegue. Não consegue vibrar. Às vezes precisa de uma vida inteira para conseguir confiar em uma pessoa, para conseguir receber o amor de alguém que criticou, que bateu, blá, blá, blá. Então, aqui estão os terapeutas. O que eu fiz com você hoje? Você me mostrou de um outro lado. Eu falei, o que tem a latinha? Eu podia ter feito assim. Mas também é você. Você também não tá julgando a menina da latinha? Então você tá se achando também. Aí a vida vem e te bota pra catar a latinha pra você aprender. Entende? Eu poderia usar vários tons. O de machucar mais, o de aliviar. Mas no meu entendimento, é a consciência que cura. É o amor e o consciencial. Então, assim, eu tenho esse... Então, mas se alguém que faz desse jeito que eu falei, essa pessoa tá errada? Não, de repente, ela vem de uma linha de trabalho que essa é a dela. E não cabe a mim julgar, porque todo mundo que vai chegar nela tem o que precisa, como você não chegou à toa nessa professora. Quem sabe pra gente ter essa conversa hoje. Para você entender que você via de um ângulo que a professora não via. Então, quando você manifesta, quando você traz as palavras, que você tem a dor, de que elas são jogadas ao vento, elas não são. O outro só não faz. Primeiro porque você não vai impor a sua vontade ao outro, né? Porque aí também tem algumas pessoas que vão impondo, e aí também não é isso, não é o que eu sinto do que você fala, tá? Se fosse, eu ia falar, você também tem que enfiar a goela abaixo pro outro fazer o que você quer, que você acha que é certo, né? Também tem isso. Mas não é o que eu sinto. O sentir não me traz isso agora, nesse momento. É você entender que você vai mesmo jogar as palavras ao vento. Que bom que Jesus jogou as palavras dele ao vento. A gente está tentando pescar até agora. Pescar não, que seria na água, né? No vento. A gente está tentando, sei lá, pegar. Ele jogou, na época era... Quem é esse maluco falando esse monte de lorota? Muito louca. A humanidade ainda está tentando pescar. Está tentando pegar, né? Os avatares, os monges, os budas, os outros que não são... Que tanta gente tentando jogar a palavra do vento e pessoas que estão pescando. Porque a gente está transformando, de certa maneira, o campo mórfico da Terra com o verbo divino. Mas a gente não pode fazer as pessoas engolirem goela abaixo, porque não é de verdade, entendeu? Respeito por medo não é respeito, é medo. Parece com respeito, mas não é, é medo. E é bem pior, eu vou respeitar uma pessoa, e antigamente ainda a gente vem de um próprio processo evolutivo da humanidade, que os meus pais, por exemplo, acredito, meus pais, meus avós, seus, não sei quantos anos você tem, mas vai ficar entendido isso aqui. Se não é seu avô, é seu bisavô, tá? Por aí, para quem tá assistindo aqui. Tá, eles respeitavam os pais por medo. Sim. As crianças de hoje, os jovens e as crianças, e nós somos as crianças, tá? Só pra gente não se achar. Uhum. Tudo atrapalhado, vendo de trás para frente, vendo o futuro e não sabendo o que tá sentindo o mundo inteiro e não sabe o que é, e sentindo pânico, desespero. Mas aí a gente entra no orgulho, isso é da humanidade, tá? E é onde a gente pode se perder. Né? O reizinho que acha que
ele é perfeito, maravilhoso, e ele é, e que acha que o universo tem que encontrar ele lá sentado no sofá jogando PlayStation. Ninguém vai descobrir a minha genialidade? Não, se você mostrar, ninguém vai descobrir, porque ninguém nem tem que descobrir. Foi você que disse que ia descer aqui e ia fazer acontecer. Só que você só tá fazendo acontecer o videogame, ok? Então, mas quando a gente olha para esse todo, essa complexidade, né, de tantas pessoas, a gente só tá fazendo aqui a nossa parte. Eu não tô me colocando como avatar, nem a você de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Né? Tenho modelos que sigo e sigo com todo amor e respeito. Mas os nossos pais, eles respeitavam por medo. A molecada respeita se o pai se fizer respeitável. Exatamente. Senão, ele pode até respeitar, sim. Eu respeito que você é meu pai, mas eu não concordo com isso que você fala. É uma coisa que eu você falo. fala disso, mas vai lá e vive traindo a mãe. Quem é você para falar disso? Respeito é mútuo, né? Eu falo isso sempre. Então, respeito é mútuo. É onde bate de frente. É onde bate de frente. E aí, cala a boca que eu sou seu pai, você tem que me respeitar. E aí vira uma guerra, até que vire a compreensão. Até que esse pai perceba, no próprio processo evolutivo, não todos, já tá muito melhor do que já foi. Ixi, tá lindo. Que é uma transformação interna também. Entende? É um processo, já tá muito melhor. As conversas, os diálogos são muito mais naturais, muito mais sem tanto julgamento, sabe? Antes era tudo muito, se não for assim, vai para fora de casa, tinha um monte de coisa. Mas não é isso que eu queria trazer. Eu queria trazer que, assim, são crianças da nova era, nós somos essas crianças. Existem muitas pessoas que são bem mais velhas e que vieram abrir caminho para essa nova era, né? Que são as crianças da nova era, embora sejam idosos, né? Hoje, no corpo físico, mas que já vieram antes de muitos de nós, como Jesus veio muito antes de nós e tantos outros que vieram abrir, trazer a palavra, jogar o vento, né, pra gente ir devagarzinho pescando. Só que não vai ser fácil. Como não foi para eles, como não foi para Martin Luther King. Então, quando eu falo de avatar, não tô falando só de um mestre. Os mestres que a vida coloca no nosso caminho, né? E aí tem tantos Mandela, Gandhi, que fizeram coisas boas e ruins, certas e erradas, que viveram suas dores, amores e horrores como qualquer um. Como qualquer um. Tá tudo certo, né? E errando, vivendo o bolo emocional, se perdendo pelo caminho, tentando se reconstruir, mas tentando trazer essas palavras. Então, tudo que eu trouxe aqui, eu acho que eu consegui fazer um apanhado para você entender quem é você e tá tudo bem, né? Eu falo para Márcia Marins, que é minha psicanalista, pô, Márcia, mas eu falei isso 1000 vezes. Ela falou, vai falar 5.000. De 1 milhão. Por que só funciona falar? Você acha que vai parar de falar? Vai ficar falando. Não, vai entrando em quem tiver que entrar, para quem precisar resolver. Enfim, e aí cada um dentro das suas habilidades e situações, porque eu também estou passando pelo meu processo de aprendizado, de evolução. O que eu tenho que fazer é muito legal fazer isso na internet. Mas você, se quiser um dia não assistir, pode não assistir. Eu não, tenho que estar aqui. Não é que eu tenho, é um prazer para mim, mas não deixa de ser uma responsabilidade que eu tive o poder de fazer. Eu posso fazer e posso não fazer, o poder é meu. E aí, por outras mais coisas variáveis, agora. amor e tudo, eu escolho, é o meu poder, eu posso fazer. É um pouco do que eu posso fazer para ajudar o mundo, principalmente num momento tão delicado que a humanidade está passando e que a espiritualidade pede socorro. Muito. Que a espiritualidade pede, por favor. Agora a gente precisa de vocês que bateram no peito falando que iam ajudar. Vamos lá? Né? Vamos lá. Agora a gente precisa. Ajudou, Gabi? Entendi, Tudinho. Muito, muito, muito. Muito. Só quero falar uma coisa sobre, você falou agora, a espiritualidade, né? Eu sempre tive a sensação que eu estava num exército. E que nesse exército eu estava na frente de batalha. Tanto que teve um tempo da minha vida que eu queria entrar pro exército. Porque eu não conseguia administrar muito isso. Mas agora eu consegui compreender. Com você explicando, compreendi muito mais. E
faltava aceitar o que eu sou. É Que eu tô aí nesse exército, porque eu disse que dava, né? E aí, quando a gente vai se aceitando, a gente se ama do jeito que é, com todas as coisas boas e ruins, porque daí a gente não vê nada como ruim, a gente vê como algo a aprender, ou é assim que eu tinha que me manifestar, né? Então, tudo que eu tenho, o que ele me traz como ferramenta para essa obra, entende? Entendi, sim. Muito obrigada. Então, você não encontrou com essa professora à toa, você não é do jeito que é à toa, eu não sou do jeito que eu sou à toa, eu não vim mulher à toa. Tem um monte de coisa, que nada é à toa. Tudo tem uma razão que a gente não consegue explicar, mas tem algo maior. Sim, tá sim. Bom? Aliviou bastante. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi. Estou Beijo. muito feliz. Eu que Beijo. agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Me Beijo. desliga aí. Tchau, tchau. Eu não sei mais desligar. Tchau, tchau.